Seja bem-vindo, amigo do Projeto Praia Vermelha. Nós vamos fazer agora um vídeo sobre o cenário geopolítico atual, mas com um objetivo final, uma espécie de conclusão. Nós vamos analisar o cenário geopolítico atual, mas concluindo sobre essas ações do governo Trump e do governo brasileiro, tentando entender as nuances que envolvem essa questão. Não é um assunto propriamente do nosso concurso, mas eu considero que é um assunto extremamente importante e que a gente precisa efetivamente ter conhecimento sobre ele. Nós vamos começar então tentando entender um processo histórico que deu razão a esses acontecimentos que acabaram culminando naquilo que a gente está vendo. Vamos começar então com o início do século XX. No início do século XX, os Estados Unidos já eram uma potência mundial. Tá? Já era, inclusive, uma potência imperialista que impunha a sua autoridade sobre a América, principalmente sobre a América Central, mas também possuía ações lá na China, teve ações no Japão. Então, era uma potência colonialista no início do século XX. Rivalizava com os países europeus e no final do século XIX, início do século XX, rivalizava com o Japão, estava no rol daquelas potências que davam as cartas no cenário mundial. Alguns acontecimentos durante o século XX fizeram com que os Estados Unidos aumentasse o seu potencial de influência no mundo todo. O primeiro grande episódio que fez com que essa nação norte-americana tivesse seu poder ampliado foi a Primeira Guerra Mundial. Então, a Primeira Guerra Mundial derrubou bastante as economias dos europeus, que eram ainda as maiores potências mundiais, junto para e passo com os Estados Unidos. Mas com a queda dos europeus, os Estados Unidos saíram ganhando, os Estados Unidos não tiveram conflito em seu território. E eles, inclusive, financiaram a guerra. E eles ganharam muito recurso, conseguiram se industrializar e ficaram muito acima de qualquer outra nação, passando a ser a nação mais importante do mundo já no final da Primeira Guerra Mundial. Quando surgiu a Segunda Guerra Mundial, a situação ficou ainda mais favorável aos norte-americanos. Tá? Os Estados Unidos novamente praticamente não tiveram guerra em seu território, a única exceção foi o ataque a Pearl Harbor, e também novamente financiaram e ganharam recursos, etc. Para você ter uma ideia do que eram os Estados Unidos no final da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos tinham nada menos do que 50% do PIB mundial no início da década de 1950. Então, isso significa que os Estados Unidos era realmente muito forte. Mas tinha um dado que impedia os Estados Unidos de ser onipresente, de estar realmente dando as cartas no mundo todo. Ele tinha um adversário, que era a União Soviética. A União Soviética rivalizava com os Estados Unidos, principalmente com relação ao aspecto ideológico. A União Soviética propagava o comunismo, enquanto os Estados Unidos propagava o capitalismo e a democracia. Tá? E esses embates, tá, terminaram em guerras, que eram conhecidas como Guerra Fria, em particular a Guerra do Vietnã, Guerra da Coreia, entre outras. Tá? Então, ele fez com que os Estados Unidos, sim, tivessem um controle muito forte sobre diversas áreas do mundo, mas estava restrita basicamente ao hemisfério ocidental. Tá? As rivalidades no hemisfério oriental era muito mais propenso ao apoio, às ligações com a União Soviética. Isso perdurou até o início dos anos 90. A queda do Muro de Berlim em 1989 e a queda da União Soviética em 1991, pondo fim efetivamente à Guerra Fria, tornaram os Estados Unidos a única potência mundial. Se você for falar com relação ao aspecto econômico, ocorreu um fenômeno chamado globalização, que talvez tenha sido o fenômeno que efetivamente mais contribuiu com a derrocada da União Soviética.
As trocas comerciais, os avanços tecnológicos foram muito intensos ainda no século XX. Então, os estados passaram a negociar entre si de uma maneira que jamais se imaginava pouco tempo antes. E passaram a se tornar interdependentes, passaram a se desenvolver economicamente. O comércio acarreta isso. Esse grande desenvolvimento econômico foi contrastado com a inépcia ou o pouco desenvolvimento dos países que estavam sob o controle soviético. E, diante disso, a União Soviética teve que ruir os países, em particular da Europa Oriental, que viam as economias dos países ao lado muito mais eficientes, além dos países da Ásia Central, começaram a reivindicar a independência dessa União e a União foi desfeita em 1891. Com isso, ocorreu uma hegemonia norte-americana. O final do século XX, você tinha os Estados Unidos como a grande nação que controlava os destinos do mundo. Em qualquer campo do poder, político, econômico, científico, soft power, os Estados Unidos realmente davam as cartas no mundo todo. Tá? Assim terminou os Estados Unidos. Mas tem um detalhe: os Estados Unidos abusaram, ou talvez tenham sido muito convencidos desse uso do poder. Né? Quando alguém se destaca, existe uma tendência de que outras pessoas busquem tomar o seu lugar. E foi exatamente isso que aconteceu. Os Estados Unidos passaram a enfrentar resistências. Tá? Uma delas, inclusive, aqui na América Latina, ele não conseguiu implementar uma aliança de livre comércio que atendia aos seus interesses, talvez até atendesse alguns interesses latino-americanos, mas atendiam, evidentemente, com maior eficácia os interesses americanos. O Brasil, bom, o que foi o Brasil no século XX? O Brasil se tornou uma potência mundial, uma potência regional. O Brasil também cresceu muito no século XX. O Brasil realmente passou a ser. Foi um país que tem grande território, grande população, uma gama de recursos numa variedade imensa, comparável aos Estados Unidos e a mais nenhuma outra nação no mundo. Já tinha um PIB significativo, estava entre as 10 maiores potências mundiais. Então, o Brasil também tinha pretensão de buscar o seu lugar nesse espaço geopolítico mundial. Com relação aos Estados Unidos, então, voltando às resistências, esse ataque de 2001, a queda das Torres Gêmeas, materializou exatamente o início de uma guinada. Os Estados Unidos, exagerando um pouco, onipresente, onipotentes, viram dentro do seu território uma guerra se instalando. E isso aí foi o início de uma virada que nós vamos dar uma olhada agora no início do século XXI. Veio o século XXI. Então, o século XX foi o século da ascensão americana. Ele começou como uma potência, passou a ser uma superpotência, passou a ter uma hegemonia mundial e terminou o século assim. Quando entrou o século XXI, começou a ter problemas. As resistências foram grandes e o protagonismo ele foi sendo bastante questionado. A sua hegemonia mundial foi ameaçada. Logo após o ataque terrorista que nós citamos, eles invadiram o Iraque, invadiram o Afeganistão, tomaram uma série de medidas e arranjaram inimigos em muitos lugares. Né? E aí essa hegemonia ela começou a ser questionada / ameaçada em várias oportunidades. E aconteceu também um fenômeno no início do século XX que não tinha ou que não existia na mesma proporção no final do século XX. No século XXI, eles tinham mais novamente um rival à altura. A China crescendo a taxas inéditas, em torno de 10% ao ano durante vários anos,
com o apoio dos Estados Unidos, por incrível que pareça. Quem injetou dinheiro na China inicialmente foram as grandes empresas norte-americanas que buscavam ali explorar aquela mão de obra barata e aquela infraestrutura que estava sendo fornecida pela China. Com o decorrer do tempo, a China passou a crescer muito economicamente e passou a tentar também fazer parte do cenário geopolítico também de uma maneira compatível com o seu poder econômico. Em 2001, a China inclusive entrou na Organização Mundial de Comércio. Até ali ela não estava. Ela já na década de 70 ela passou a ser representante no Conselho de Segurança da ONU. Então, a China, quando chegou no início do século XXI, tinha condições de enfrentar, se não de igual para igual, pelo menos economicamente, de enfrentar e impor sérios problemas aos Estados Unidos. Outro fator que modificou no início do século XXI foi a mudança da relevância do Oceano Atlântico, que era o local das grandes transações, do grande comércio, por onde passavam os grandes transatlânticos, né, os grandes navios de transporte, eles se mudaram para a região do Indo-Pacífico. Tá? O crescimento da China, do Japão, dos tigres asiáticos e no início do século XXI da Índia fez com que as principais rotas de comércio mundial saíssem do Oceano Atlântico e fossem para a região do Indo-Pacífico. Esse fenômeno também é resultado de uma espécie de decadência europeia. A europeia não era mais quem dava as cartas no cenário mundial. A Europa ela buscou, inclusive, enfrentar os Estados Unidos fazendo a União Europeia. A União Europeia é um caso extremamente bem sucedido, de união econômica e também política em grande parte de vários países, buscando ter um objetivo comum, que era enfrentar essa supremacia norte-americana. Porém, em paralelo, havia uma dependência, e há ainda uma dependência total no lado militar. Então, a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, tem os Estados Unidos como seu grande líder e influenciador e praticamente todos os países da União Europeia e do continente europeu sob seus braços, embaixo das suas asas. Então, a União Europeia, se por um lado ela é um sócio no campo militar, ela também é um adversário no campo econômico. A Rússia. A Rússia não. A Rússia tem um grande exército e nada mais. A Rússia ela está decadente. Ela herdou o arsenal atômico, ela investe muito em seu potencial militar, mas ela tem um PIB muito pequeno, um poder econômico muito pequeno. E ela é facilmente enfrentável nesse campo. Não fosse a ajuda da China e dos BRICS, a gente nunca consegue ter certeza absoluta disso, mas ela muito provavelmente já teria capitulado nessa guerra com relação à Ucrânia. Então, a Rússia, ela realmente no campo econômico, ela é muito frágil, embora tenha um poderio militar extremamente alto. Outro fenômeno que ocorreu até o final do século XX, início do século XXI, é o fim do sonho socialista. Você pode argumentar que não, mas a verdade ficou muito transparente. Né? Nenhum país do mundo que aderiu de corpo e alma às doutrinas marxistas conseguiu lograr êxito. A China, você pode falar, a China é comunista. A China tem um partido comunista que controla as atividades políticas dentro do seu país. Mas está muito, mas muito longe de ser algo semelhante ao comunismo original. A China passou a se desenvolver quando aderiu ao mercado, ao livre mercado, às atividades capitalistas. A Rússia, embora tenha sua bandeira comunista, igualmente depende totalmente do capitalismo mundial. Os países da Europa, você pode argumentar que sejam socialistas,
eles dependem das suas grandes empresas, é um socialismo fundamentado no poder econômico das suas empresas. Então, talvez o caso mais clássico que possa enxergar um socialismo claro é o que aconteceu na Coreia. Se você for ver o desenvolvimento da Coreia do Sul e da Coreia do Norte, você vai entender o que aconteceu com os países capitalistas e com os países comunistas. Quem cresceu no mundo no século XX ou no século XXI? Coreia do Sul, Japão, China. Atualmente a Índia, que largou a sua filosofia socialista e se abriu para o mercado, vem crescendo muito no século XXI. Tá? Então, o sonho de você ter um progresso com bases socialistas, ele teve que se transformar. Né? Hoje o socialismo teve que se tornar um defensor de minorias, um defensor de causas nobres, de sem terras, etc. Longe, mas muito longe das ideias iniciais que eram tornar o proletariado dono da situação política e econômica mundial. Isso não existe mais. O que existe são adaptações forjadas extremamente longe das ideias originais de Marx e de Engels também. E o Brasil? Brasil no século XXI é isso aí, tá rachando. Tá complicado. Alguém pode sugerir, não, mas o Brasil está crescendo. Tá, muito, muito, mas muito pouco. Eu vou apresentar alguns dados para vocês, para dizer, comprovar para você, ou pelo menos tentar te convencer, não precisa comprovar, a gente não comprova, mas eu quero mostrar para vocês sinais claros de que o Brasil está perdendo o poder. Vamos ver aqui, olha aqui os dados de crescimento do PIB. Depois do milagre brasileiro na década de 70, tá? São 50 anos em que o Brasil vem crescendo abaixo da média mundial. 50 anos abaixo da média mundial. Se você for somar porcentagem por porcentagem aí, dá muita coisa. Tá? Dá muito, uma porcentagem muito alta. Então, o mundo, há muito tempo, está crescendo muito mais do que o Brasil. Aí você vai, mas o que interessa não é PIB. Pois bem, o mundo está com seu IDH também crescendo mais do que o Brasil. O Brasil já é o 85º posição do ranking mundial de IDH. Caindo. Caindo. Bom, a indústria brasileira já teve 4,1% de toda a produção mundial de produtos industrializados. Sabe quanto tem hoje? 1,2%. Tá? Quase, ou pelo menos mais de 3 vezes menos. Isso, sem dúvida, se reflete em perda de poder, em perda de capacidade tecnológica, em perda de equipamentos para a defesa, equipamentos bélicos, tá? Perdas gerais, inclusive perdas sociais. Os índices sociais do Brasil continuam péssimos, índices de igualdade regional, de desigualdade social, índices de segurança pública. Você vê o Brasil da década de 80 até a década de 2020, tá aí o gráfico para vocês, desculpe a tabela para vocês verem, as taxas de homicídio só cresceram. Como um país com esse tipo de condição social quer almejar ter poder a nível mundial? Difícil, né? Difícil. Voltando para o assunto do mundo como um todo, depois a gente volta para o Brasil novamente. Alguns geopolíticos apresentam a possibilidade de que o mundo está entrando numa nova Guerra Fria. Outros falam numa terceira guerra mundial. Tá? Vamos tentar achar alguns argumentos para defender um ponto de vista aqui. Uma nova Guerra Fria. Quem seriam os adversários dessa nova Guerra Fria? Evidentemente, Estados Unidos. E o outro lado seria a China? Seria a China com a Rússia? Seria o BRICS? Bom, isso torna
o seguinte: o mundo é hoje ainda unipolar, onde os Estados Unidos podem dar as cartas? Ou é o bipolar, onde Estados Unidos e China dão as cartas e o restante obedece? Ou ainda multipolar, tem muita gente em condições de dar opinião e exercer sua influência, seu poder de influência? Ah, vários aspectos indicam que todos os demais países oscilam em torno de Estados Unidos e China. Tá? Qualquer país diferente disso não consegue se impor se não tiver o apoio de um ou de outro. Tá? Mas o que seria essa nova Guerra Fria? O que seria de diferente da antiga? A antiga era um conflito ideológico. A nova, também, muito claramente. A antiga era um conflito econômico. A nova, também. Né? Então, a China era parceira, virou concorrente, ganhou força, ganhou aliados, se impôs politicamente, tem muitos aliados na ONU, na África, na América Latina, está batendo de frente com os Estados Unidos. Agora, tem um detalhe: no campo militar, os Estados Unidos ainda são hegemônicos. 40% do orçamento militar do mundo ainda é norte-americano. Se você for considerar isso ainda, considerando que já tinha um arsenal gigantesco ano após ano, os Estados Unidos no campo militar são imbatíveis. E tem mais, ele usa isso diplomaticamente. Ele pode, pelos seus meios militares, impor a ordem sobre vários outros países. Deixou isso muito claro agora, tá? Onde ele foi lá e bombardeou as usinas do Irã. Ah, não tinha respaldo da ONU? Não, não. Ah, mas isso foi, mas fez. Porque eles tinham o direito de fazer? Provavelmente não, mas fez. Ele tinha arma para isso, o presidente quis fazer e fez. Então, ele usa o seu poder hegemônico militar ainda como forte apoio em cima do seu poder político. Tem um detalhe que a gente precisa colocar ainda nesse cenário do século XXI, que é o petróleo e a energia. Tá? Então, a energia e o petróleo ainda são profundamente decisivos em qualquer cenário geopolítico que for analisado. Daí você pode entender por que grandes conflitos ocorrem no Oriente Médio. Você pode entender por que existem grandes atritos na Ásia Central. Tá? Percebam aí os dutos onde passam o petróleo, o gás natural da grande maioria desses países, levando isso para a Europa. Tá? Evidentemente, existe ali um grande jogo de interesses diretamente relacionado nessa nova Guerra Fria. Ainda não é o palco principal, ou pode vir a ser, tá? Mas que há fortes atritos nas regiões mais ricas em petróleo. Vamos botar uma pulguinha atrás da orelha com relação ao petróleo na Venezuela? As maiores reservas mundiais estão na Venezuela. Isso talvez explique muita coisa que eu não vou entrar no mérito agora. A China, sim, continua crescendo, continua comendo pelas beiradas e tentando enfrentar os Estados Unidos, tentando bater de frente. A estratégia chinesa é de uso de uma diplomacia mais soft, uma diplomacia econômica. Ela empresta dinheiro, ela investe em infraestrutura em vários países, seja na África, seja na América do Sul, e com isso vai conquistando aliados. Essa nova Rota da Seda é um mega projeto de infraestrutura que tende a beneficiar vários países, ou pelo menos injetar recursos nesses países para que a China possa continuar explorando ou cobrando os juros, as dívidas, ou próprios commodities existentes naqueles países, e pode vir a beneficiar ambos. Tá? O fato é o seguinte: as ações norte-americanas do século XX e do início do século XXI deixaram muitos ressentimentos. Muita gente não gosta dos Estados Unidos. Prefere a China.
E a China usa muito sua fama de boazinha, de bom moço, né? Explorando esses ressentimentos anti-americanos. E a Europa, gente? E a Europa? A Europa tem seus problemas, né? Então tá lá, problemas sociais, lutando contra a favor dos direitos das suas minorias de várias formas, enfrentando sérios problemas de migração, religiosos, etc., enfrentando problemas de separação como o Brexit, tá? Enfrentando incêndios, enfrentando a guerra da Ucrânia. A Europa não dá mais as cartas no cenário mundial. É relevante, a União Europeia é uma grande potência, o Brasil comercializa muito com a União Europeia, a China também, os Estados Unidos também, mas longe, muito longe daquilo que já foi num passado não muito distante. Qual seria o novo cenário, então, realmente da Guerra Fria? O anterior foi Vietnã, foi Coreia, seria Taiwan? Taiwan é um foco de atrito muito grande. A Ucrânia, sem dúvida, é um teatro muito similar ao que existia na época de Guerra Fria. Tá? Os atritos no Iraque também. Gente, muito parecido com o fenômeno, tá, ocorrido há não muitas décadas atrás. E o Brasil? O Brasil escolheu seu lado. Né? Se é que existe uma guerra fria, como eu estou defendendo, o Brasil já deixou bem claro que escolheu o seu lado. Favorecendo o Irã, sempre todos os posicionamentos a favor do Irã e contra Israel desde o começo, negociando com a Rússia enquanto está tendo essa guerra. Né? Então, o Brasil realmente já escolheu o seu lado. Negociando cada vez mais com a China, batendo de frente com os Estados Unidos, o Brasil escolheu o seu lado. Tá? Ah, mas não é o Brasil, é o atual presidente. É quem representa o Brasil. Então, se realmente se configurar uma guerra fria e as coisas não mudarem, o Brasil escolheu seu lado. Bom, tudo isso nos leva a algumas suposições. BRICS, Brasil, Trump. Vamos lá. Trump veio com esse mote na sua campanha, Make America Great Again. Bom, e o que ele quer? Ele quer, claramente, está muito claro, recuperar o poder dos Estados Unidos que está sendo perdido. Está sendo perdido para a China, está sendo perdido no cenário econômico, está sendo perdido por intermédio de influências. As empresas norte-americanas foram para outros países, tigres asiáticos, novos tigres asiáticos, para a China, etc. Os Estados Unidos enfrentam desemprego como um país maior potência econômica do mundo pode ter problema social, problema de desemprego. Não, vamos fazer a América grande novamente. Para isso, que se dane os protocolos assinados. Não. Nós sustentamos a OTAN, vamos parar de sustentar. Nós sustentamos a USAID, vamos parar de sustentar. Tá? Nós temos que ver os nossos problemas, nós estamos preocupados com os nossos problemas e não com problemas do restante do mundo. É essa filosofia muito clara de Trump desde a campanha que vem sendo seguida à risca. Não está preocupado com a qualidade de vida do Brasil ou da África. Pode até estar, mas a prioridade sempre vai ser dos Estados Unidos. E aí o Brasil resolveu peitar. Dá para enfrentar? O que nós temos para enfrentar? Qual é a nossa pedra que a gente tem para atacar nessa funda para bater na testa do gigante? Desconheço. Então o Brasil está enfrentando um Estados Unidos que quer novamente ser grande, que quer impor seus interesses sobre o mundo. Tá? E o Brasil resolveu bater de frente. Contando com o quê? Já que nós não temos a nossa bala na agulha, quem teria para nos apoiar?
os russos, os chineses, eles vão entrar nessa furada? A China também enfrentou aumento de tarifas agora, recentemente está negociando. Já negociou, está negociando, continua negociando. A Rússia está negociando, talvez acabe até com a guerra com a Ucrânia em breve, porque os Estados Unidos impõem sanções. O Brasil não quer negociar. É? A China e a Rússia vão participar, vão ajudar, vão entrar nessa? Eles não entraram, o Brasil entrou. A China e a Rússia vão mudar de ideia agora. Não, nós vamos apoiar o Brasil. Não sei, vamos ver. Bom, vale a pena, gente. Vale a pena o Brasil ser pivô de um problema desse? Ora, se a gente tem um cenário de Guerra Fria, ou algo bem próximo disso, a gente vai ser um foco central do problema? Nós vamos ser o foco central dos conflitos? Ora, a China não peitou os Estados Unidos, a Rússia também não, a União Europeia também não. O Brasil vai peitar? Vamos ver. Onde é que isso vai chegar? E o que acontece no Brasil ainda? Aqui, o Brasil rachado, dividido. Com que força nós vamos ter para peitar? Que força nós vamos ter para enfrentar? E mais, quem está preocupado com o interesse do Estado nessa história aqui? Parece que está todo mundo querendo ver o circo pegar fogo. Alguém está querendo efetivamente ver o interesse nacional? Como que o Brasil vai superar esse problema, vai enfrentar logicamente, racionalmente, esse problema? Será que é realmente batendo de frente? Será que é negociando? Não sou eu que estou na pele dos governantes lá, mas temos problema. Temos problema. Onde isso vai parar? Aonde nós vamos chegar? Não sei. Aliás, eu diria que efetivamente só Deus sabe. Né? E torço muito para que Deus nos ajude. Tá bom, gente? Era isso que eu tinha para falar. Obrigado por ter estado comigo. Até a próxima e um forte abraço.